Graça e paz, mulheres abençoadas. Eu sei que vocês estavam já aguardando a semana toda a nossa live de hoje. E nessa terça-feira, nós temos como um tema especial, que vai falar diretamente com os nossos corações e com a nossa família. Então, você que está aí sentadinha do outro lado, que está com a sua família, se você não está com a sua família, chame logo a mulherada, chame sua parentela, suas parceiras, suas amigas, liga, manda o link dessa live, compartilha para o teu povo, dê o seu like, porque hoje a gente vai falar como tema como nós conseguimos. Amém, mulherada? Não perca nem um minuto dessa live. Fique conosco, aguarde tudo, anote o que você puder, porque hoje eu vou trazer uma convidada muito especial do céu para nos ajudar. Amém? Vamos orar? Vamos, nesse momento, invocar a presença do Senhor, porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos essa noite com a Tua presença, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Pai, nesse momento nós queremos, Pai, declarar e decretar que hoje o Senhor entra com providência em todas as áreas, fortalecendo a alma, o espírito, a mente e o coração das Tuas filhas que estão nos aguardando, Pai, que tão ansiosamente estavam esperando por essa live, Deus. Podemos ser abençoadas de todas as formas na terra, Senhor, mas nós sabemos que a bênção maior é quando ela é derramada pelo Senhor na nossa vida. Que o Senhor venha guardar cada casa, cada família, cada mulher que está nos assistindo e também os maridos que também estão nos acompanhando, porque nós sabemos que até os homens gostam de receber o nosso alimento, Pai, porque é o Teu alimento, Senhor. Desde já fica conosco. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora, como todo momento da nossa vida, em meio à crise, em meio à fartura, em meio a todas as dificuldades, desafios da nossa vida, nós precisamos sempre adorar. Então, você que está em casa, pegue na mão da sua amiga, da sua parentela, da sua família e vamos adorar junto conosco. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar,
E aí, vocês amaram adorar o Senhor Jesus? Gente, se existe uma coisa que nos deixa limpas, purificadas, jorrando a presença de Deus, é quando nós estamos adorando ao Senhor. E aí eu estou aqui com ela, Aldeane Assunção. Ela é mãe de 2 jovens abençoados que são levitas na casa do Senhor, esposa do pastor Ronilson Assunção, são presidentes da igreja Arca da Aliança, onde ela está cursando também o curso de psicologia e ele de teologia. Os 2 caminham há 20 anos na obra de Deus. São pastores, palestrantes, cuidam de famílias. E hoje a gente vai bater aquele papo ligado, gerado, levado para aquilo que é o maior patrimônio do céu para a nossa vida, família. E em meio a tantas coisas que nós passamos como mulheres, hoje nós queremos saber mais um pouco dessa experiência, porque muitas mulheres acham que é difícil para si e fácil para as outras, mas a gente sabe que não é bem assim. Não é mesmo, pastora Aldeane? Boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Amém. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, Amém, neste lugar, compartilhando, né, que tudo que a gente for compartilhar neste lugar sirva para a edificação de vidas. Para você que está aí do outro lado, nós estamos aqui para compartilhar tudo que vivemos e estamos vivendo ainda, porque a família, o casamento é uma construção. Então, há 20 anos nós estamos construindo ainda e vamos continuar a construir. amém. Amém? Glória a Deus. É uma caminhada, né? Então, a gente vai iniciar. Pastora, nós sabemos que, hoje em dia, muitas mulheres elas têm passado por muitas aflições, frustrações e desafios na área chamada no projeto Família. Família, missão, ministério, chamado, ser dona de casa, ser mãe, ser esposa. Não é uma missão fácil. Talvez você pense aí que está em casa que é difícil só para você. Mas hoje nós vamos ver quanto nós vamos aprender a superar os desafios, porque não é fácil para qualquer pessoa. Amém? Então, eu quero que a senhora diga para a gente, pastora, qual o segredo da mulher para ela conseguir executar os seus papéis de ser mãe, esposa, dona de casa, líder e pastora de uma geração como a senhora é? Servir é a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida, né? Servir ao próximo. E quando nós decidimos servir ao próximo, nós também decidimos renunciar a algumas coisas da nossa vida. E nós temos também que aprender a separar as coisas, porque nós não somos só mães e esposas, nós também somos filhos. Verdade. Né? Somos donas de casa, somos 1001 utilidades. Verdade. Né? E nós temos que dar conta disso. Nós não temos escolha, nós temos que dar conta disso, não é verdade? E assim, nós temos que aprender a separar todas essas coisas, mas não podemos ficar sem fazer nenhuma delas. Verdade. E não podemos deixar que nenhuma delas influencie na outra. Porque se nós deixarmos influenciar a nossa vida espiritual, se nós deixarmos influenciar dentro da nossa casa, nós vamos ter problemas. E se nós deixarmos a nossa vida familiar influenciar nos nossos ministérios, vamos ter problemas também. Então, nós temos que aprender a separar essas coisas. E uma das coisas é não levar problema ministerial para dentro de casa. Entendi. E não levar problema de casa para o ministério. Entendi. E assim nós vamos separando. Talvez, eu acredito, né, pastora, que a gente que lidar no ministério, ou talvez até seja, talvez você seja não líder na obra, fazendo a obra ativamente, mas você faça uma outra obra, que é empreender, trabalhe fora, como na maioria das mulheres hoje em dia. Talvez eu acredito que a maior dificuldade que as mulheres encontram hoje em dia é justamente misturar tudo.
misturar problema financeiro com problema conjugal. A gente sabe que é muito difícil você separar algumas coisas. Porém, eu acredito que as coisas são mais agravadas quando a gente mistura e faz um angu só. Mistura problemas ministeriais com problemas com filhos com problema com marido. Então, é muito importante, né, a gente saber separar essas coisas. Pastora, que orientação a senhora daria para uma mulher ser tudo isso sem tirar a autoridade do marido? É fácil essa missão? Fazer, ser mãe, ser dona de casa, ser pastora, porque eles são pastores, presidente do ministério deles, há 4 anos isso? Sim. Então, é fácil você executar todas essas tarefas fora e dentro de casa, porque quando a gente vai olhar para a mulher de Provérbios 31, tem uma passagem que me chama muita atenção, que diz assim: ela avalia o campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Aqui eu vejo uma mulher espetacular, quase perfeita. Não é verdade? Então, levando já para o lado da mulher de Provérbios 31, como que a gente faz para se aproximar dessa identidade de força sem deixar apagar a lâmpada a noite toda, administrar as coisas em casa e fora, sem tirar a autoridade do homem da casa? Nós mulheres temos um dom abençoado de resolver várias coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Mas nós temos sempre que entender que nós temos um líder dentro de casa. E se nós não nos submetermos, as coisas vão dar errada. Sim. Submissão é você servir ao outro. A Bíblia, ela nos ensina que nós temos que servir um ao outro. Sim, verdade. Então, o líder da casa, ele deve ser servido. Mas nós temos vários âmbitos que nós podemos colocar sob submissão. Né? É um assunto muito amplo, porque a submissão no casamento é você servir o seu esposo, você andar em obediência na sua missão, você andar em obediência e tendo a mesma visão ali do marido, porque muitas mulheres acham que seus esposos são seus inimigos, e quando elas pensam dessa maneira, a casa se torna uma divisão, se torna um ringue. Aí tudo que o marido fala é como se ele estivesse disputando com ela, e o que não pode. Mas o que leva uma mulher a se submeter é o amor. Dificilmente quem não ama vai se submeter. Porque é o amor que vai fazer você entender que você deve se submeter para que sua casa seja um pedacinho do céu. Para que vocês vivam em harmonia. E aí tudo dá certo. Deus no controle acima de tudo, né? Deus sendo o centro. Porque se Deus não for o centro do relacionamento, não vai muito longe. Não vai muito longe porque as mulheres, elas tendem a não gostar de ser submissas. Porque elas querem resolver tudo. Porque nós temos esse dom de resolver muitas coisas. Sim. Mas nós temos que entender... É uma coisa que já vem nata nossa, isso. Né? Que já vem de... Mas nós temos que entender que nós vamos até um certo limite. Porque existe o líder da casa. E nós não podemos passar à frente deles. Eu acredito que é bem aquela questão, pastora, de você respeitar a sua missão, respeitar a autoridade, respeitando a missão dele, né? Sem esquecer que você tem uma missão que tem que se sincronizar, se alinhar com a do seu esposo. Mas o que a gente faz? Como é que a gente faz quando aquele esposo, ele não caminha na presença do Senhor? E tem muitas mulheres que estão aí em casa, que elas se sentem em conflitos
na sua alma. Por quê? Porque muitos maridos ainda não estão caminhando, vão caminhar, eu creio, em nome de Jesus, através do amor, através da fé, através do testemunho, né? Mas muitas mulheres se sentem em conflitos na sua alma, porque tem esposo que ainda não estão caminhando junto com elas na presença de Deus. Como é que a gente faz relacionado a isso? Em relação a isso, o que vai contar muito é como a mulher é dentro de casa. Top! Uau! Não é por muito falar, Show. não é, o peso da palavra que ela vai lançar sobre ele, não é. São as atitudes dela. Atitudes falam muito mais, né? Atitudes falam muito mais que palavras, né? Então, se a mulher ela tiver um testemunho dentro de casa, ela vai conseguir ganhar seu marido. Só que o mais difícil é a mulher reconhecer que ela não tem testemunho de serva de Deus. Entendi. Quando se tem um testemunho de serva de Deus, você consegue ganhar não só o seu marido, como toda a sua casa, toda a sua família. Entendi. Verdade, pastora. É uma coisa que hoje em dia, assim, a gente lidar com muitos casais e é inevitável não lidar porque a gente está alimentando a família de Cristo, né? As ovelhas de Cristo, e nenhuma ovelha vem sozinha, sempre vem com o esposo, com os filhos, né? Mas eu percebo que cada vez mais essa pregação do empoderamento que é falado hoje no mundo, ela tem mostrado o empoderamento levando para o lado de que a mulher ela tem que mostrar que ela tem autoridade também, que ela tem poder também. E, na verdade, o empoderamento é você conquistar os seus sonhos, né? E aí você percebe que acaba que a mulher ela deixa com que essa força, ao invés de unir, separe. Ao invés de trazer unidade, acaba dividindo. Não é verdade? E isso tem afastado muitos homens, muitas famílias. Até às vezes tem famílias que estão a um passo de serem resgatadas. E essas famílias não são resgatadas por causa daquilo que a senhora falou. Testemunho, atitude de orar, atitude de ler, atitude até de se calar mais diante de um conflito, agir com sabedoria, né? Porque nós somos mulheres às vezes independentes, mas essa independência não quer dizer que a gente deixe de cumprir o nosso papel como esposa, como mãe, como uma mulher obediente e submissa dentro do lar para o marido também, não é verdade? Que orientação a senhora daria para uma esposa que começou a fazer a obra sem o apoio do marido? Tem alguma experiência, assim, pastora, que a senhora tenha passado? Como é que foi, assim, mais ou menos o seu início? Teve o apoio aí? O esposo dela está aqui, só telando a gente. Está aqui por detrás dos bastidores. No final, eu vou apresentar ele para vocês, tá? Mas eu quero saber, a gente quer saber aqui, como é que foi esse início de vocês? Sim, eu aceitei Jesus com 16 anos. Bem nova, né? Bem nova. Hoje eu estou com 36 anos. E foi através Ainda continua nova e bonita. Obrigada. E foi através da família dele. Foi através da família dele que eu conheci a Jesus, que eu tomei a decisão na minha vida. Eu estava grávida da minha filha. Minha filha hoje tem 18 anos. E a partir do momento que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, a minha vida ela mudou totalmente. Completamente. Completamente. Mas a velha criatura ainda estava tentando prevalecer sobre mim. E por esse fato, eu caminhei sozinha, achando que estava fazendo tudo certo, né? Comecei a seguir para a igreja, convidava ele não queria ir, por várias vezes eu convidei. E porque quando a gente está naquela vontade que os nossos esposos sigam conosco, nós muitas vezes tomamos atitudes erradas. Por exemplo, nós queremos que eles caminhem na marra, né? Forçadamente. A senhora acha que um dos piores erros é esse, pastora? Querer que o esposo venha à força do braço e às vezes algumas até acho que se frustram, né? Ficam chateadas porque o marido às vezes não quer ir nem para um culto, não quer congregar. Sim, porque nós temos que confiar no Senhor. Não é pela nossa força.
É o Espírito Santo quem convence o homem. É o Espírito Santo que tem esse poder para convencer o seu esposo. Ali acompanhar. Não é você que vai ter esse trabalho. Você precisa deixar o Senhor trabalhar por você. Aí o que você vai fazer? Você vai orar por ele, principalmente orar por ele. Eu costumo dizer, quando eu testemunho por aí, que eu jejuava mais por ele do que por mim. E até hoje eu não posso parar de jejuar. Tem muito Até disso hoje. também. Tem mulheres que depois que conquistam a vitória, a bênção, tipo assim, entrega, não ora mais pela família, porque acha que ele é que tem a obrigação de orar agora. Não é verdade? Ela Sim. acaba que... É verdade. Muitas vezes elas falam, eu já paguei o preço, agora é a vez dele. Não é. O casamento, ele é necessário que você tenha essa comunhão com Deus para sempre. Tem que ter Ele tem que ser o essa centro. consciência, né? Tem que ter essa consciência que Jesus é o centro da tua vida e que você anda na dependência dele, que você precisa continuar orando. Quando você ora, o teu inimigo ele recua. Quando você para de orar, o teu inimigo ele avança e você deve ser uma geradora de milagres dentro do teu lar. Você não está vendo o seu esposo, você não está vendo o seu esposo ser liberto ainda, mas você não pode desistir, porque nós não andamos por vista. Nós temos que crer, temos que crer. E por muito tempo eu caminhei sozinha e chamei várias vezes. Depois eu decidi, não vou chamar mais. Ronilson deu trabalho? Pastor Ronilson deu trabalho? Deu trabalho. Deu trabalho, tive que orar muito. Sério? E como eu tenho dito, eu pedia algo e Deus fez melhor ainda do que eu tinha pedido. Não imaginava que ele ia ser esse homem de Deus, não, né? Porque Deus tem planos maiores. Nós somos muito limitados. O que a gente Uau. pede é pouco. Deus tem coisas maiores a fazer na nossa vida. Eu jamais imaginava que meu esposo ia ser um pastor de excelência, que cuida de muitas almas. Já vai chorar, já? Não pensa... Eu queria que ele fosse liberto e que andasse do meu lado. Só era isso que tu pedia. Eu acho que você, mulher, deve estar vendo aí. Você só que está pedindo isso. Senhor, só salva, só liberta, só cura. Pois, tá vendo aí? Deus vai fazer muito mais. Continua, pastora, continue. Então, chegou o momento que eu entreguei na mão do Senhor e não tirei mais de lá, da mão do Senhor. Porque as mulheres, elas fazem isso. Senhor, eu coloco na tua mão. Aí, daqui a pouco, ela pega e puxa de volta e quer agir pelo seu próprio entendimento. E acaba colocando tudo a perder e já estava pertinho da bênção e começa a retroceder novamente. Vai lá para o rabo da fila novamente, Eu começar acredito tudo de que novo. é botar na mão de Deus e ela tira quando ela para de orar. Quando ela baixa a guarda, né? Começa a duvidar. Começa a duvidar e reclama, murmura porque não vê logo a vitória. Aí sabe o que acontece? Se torna uma mulher rixosa dentro de casa que acaba destruindo seu lar. Pela falta de sabedoria, porque age como tola. Muitas vezes tem que se calar e não se cala. E acaba caindo nas suas próprias palavras. Porque não é por muito falar, é pelo que eles veem em você. Se eles veem a mudança em você, ele vai querer essa mudança para ele vai querer saber o porquê que mudou assim. Porque na verdade, o que o homem quer ver realmente é uma atitude diferenciada do que ele via antes. Porque nenhuma pessoa é transformada por ver tudo do mesmo jeito, do jeito que está. Essa é a verdade. Não é verdade, pastora? Sim, muitas vezes nós erramos na maneira de orar, na maneira de pedir, na maneira de agir, principalmente. Porque a nossa vida é uma leitura. E se o teu esposo vê que na igreja você é uma coisa e em casa você é outra, você nunca vai ganhar o seu esposo para o Senhor. Nunca, porque você prega uma coisa e age de outra maneira. A maneira que você é na igreja, você tem que ser em casa. E a maneira que você é em casa, você tem que ser na igreja também. É verdade. Gente, deixa eu dar uma paradinha para lembrar vocês uma coisa. Talvez você deve estar se perguntando, pastora, hoje tem lembrancinha para as mulheres? Tem. Nós estamos na semana do Dia dos Namorados, do seu crush. E essa semana, gente, é uma semana muito top. Então, eu quero primeiro dizer para você que a lembrancinha do sorteio
é uma lingerie top para você usar com o seu maridão, tá bom? Porque é dia dos namorados, mas você vai usar com o seu marido. Se você ainda não tem o seu marido crush, você vai usar só para você. Você vai ganhar de presente só para você, tá bom? Então, nós temos uma lingerie. O sorteio dessa lingerie nós vamos estar passando no final da nossa live, tá bom? Não esquenta não, que no final a gente vai fazendo sorteio dos nomes e vai estar escrevendo o nome na live. Desde já quero te agradecer por todas as vezes que você vem aqui e vem clicar, vem abençoar e compartilhar o seu link. Não esquece de curtir e na próxima terça-feira está conosco novamente. Também não posso esquecer, para você que já tem esposo, ou, que tem esposo, né? Você vai colocar hashtag esposo. Para você que já tem esposo, você vai concorrer a um corte bem top para o seu maridão, lá na barbearia Baruque, tá bom? Top, de excelência. Eu vou mandar toda a descrição aqui e eu creio, em nome de Jesus, que o seu esposo vai ficar muito feliz, tá bom? Então, entra, curte, coloque aí hashtag esposo, não perca tempo, que assim a gente vai saber que você já é casado e você já vai entrar no sorteio, tá bom? Só para aquelas que têm o seu crush, tá? Amém? Vamos continuar aqui, pastora. Amém? Em vista que muitas pastoras têm vários filhos espirituais e muitas não conseguem separar ministério, chamado, pastorado de família, né? Como você faz? Como a senhora faz para ser mãe presente, motivadora dos filhos? Amém. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque o senso comum diz que filho de pastor não é pastorzinho, né? Uhum. E nós temos visto muitos pastores perderem seus filhos para o mundo, né? Foram criados na igreja e hoje estão afastados. E eu sempre fiquei com essa interrogação muito grande na minha cabeça, o porquê? Por quê? Entendi, porque eu acredito... A gente sempre fica com essa indagação na nossa mente, né? Porque se nós servimos, a palavra de Deus diz assim, ó, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Isso inclui nossa casa, nossa família. E ela ainda diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando nós cuidamos das coisas do Pai, Ele cuida também de nós, Ele cuida também da nossa casa. Sim, verdade. Os nossos filhos nos acompanharam desde muito pequeno. Os seus dois filhos? Os meus filhos sempre me acompanharam. A Emily tem 18? 18. E o Rian tem 17? 17 anos. Já estão naquela fase da adolescência ainda, sim, né? Sim. E ele prega a palavra desde muito jovem e ela canta desde os 4 anos de idade. Gente, eu quero que vocês entrem depois no Instagram da pastora Aldeane e também procure também o Instagram da Emily Church, né? É uma levita extraordinária, uma jovem mesmo, separada para Deus. Deus, assim, foi gracioso na vida desse casal, porque deu filhos que são totalmente envolvidos para a obra. Isso é muito bom, né, pastora? Sim, e o que acontece? Nós precisamos ser, novamente, vou tocar nessa tecla, nós precisamos ser em casa o que nós somos na igreja, porque seus filhos serão aquilo que você reflete para eles. Verdade, uau! Se você não reflete Cristo na vida dos seus filhos, você não vai conseguir ganhar eles. Se você chega em casa e fala mal da sua igreja na frente dos seus filhos não vão querer permanecer na igreja. Se você não consegue separar os seus problemas ministeriais e acaba levando para os filhos um problema que você teve com um irmão na igreja, que o irmão falou mal de você, que isso sempre vai existir. Se você levar isso para os seus filhos vão criar uma imagem da igreja e dos irmãos. Como se ela não prestasse.
Isso, exatamente. Meus pais estão servindo a Cristo e fazem isso com eles. Para que eu quero ir para essa igreja ser cheio de hipocrisia? Entendi. Aí vai formando isso na mente deles. Vai formando isso na mente deles. Então, nós, desde pequeno, que nós já ensinávamos para ele a realidade da vida, dentro e fora da igreja. Porque não adianta a gente querer colocar nossos filhos dentro de uma bolha. Nós temos que mostrar a realidade, o que o mundo oferece. E ensinar a eles o caminho. Como diz a Bíblia, ensina o caminho que deve andar. Nós fizemos essa parte, entregamos, porque nós entendemos que nossos filhos não são nossos. Nós temos a responsabilidade de desenvolver eles, de ensinar eles, de caminhar com eles, para que eles possam seguir os seus caminhos. Eles não nos pertencem, mas nós temos a missão de ensiná-los, para que eles possam levar o ID do Evangelho, assim como nós estamos levando. O que eles veem que nós fazemos, se nós estivermos refletindo da maneira correta, eles farão, porque foi plantado isso neles. Eles viram em nós verdadeiramente Cristo. E eles guardaram na tábua do seu coração e vão seguir esse caminho para sempre. Amém, pastora. Pastora, hoje em dia nós vemos muitas mães, até mesmo, não somente quem é pastora, quem é líder, enfrentando muitas dificuldades com os seus filhos, principalmente os que são adolescentes. Eu tenho 2 filhos, todos 2 na fase da adolescência, e nós sabemos que não é fácil educá-los, não é fácil educar os nossos filhos nos caminhos, mas se torna prazeroso e menos trabalhoso quando eles já nascem num berço cristão. Mas tem muitas mães também que não criaram os seus filhos nos princípios cristãos, né? Então aí eu até quero dar uma orientação para você que os seus filhos já nasceram, mas não nasceram num lar cristão, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu pedia muita orientação para muitas pessoas que tinham sabedoria nessa área. Então, eu acredito que a base, a fonte é essa. Peça muitos conselhos, orientação, bíblicas também, vá lá na palavra de como você deve agir. Mas, assim, eu percebo que hoje, muitas mães que são cristãs, elas não conseguem lidar com a fase da adolescência dos seus filhos. E elas acabam perdendo o fio da meada, acabam perdendo ali a sabedoria no falar, no ajudar e no orientar. É aquela coisa, mistura tudo. Trata bem, às vezes, os filhos dos irmãos dentro da igreja, mas quando é os filhos dentro de casa, não sabem como agir diante de uma situação com um adolescente dentro de casa. A pergunta é, pastora, a senhora já passou por algum momento difícil com algum dos seus filhos? E como foi, se passou, como foi que a senhora soube lidar com essa situação na adolescência deles? Passei e ano passado, mês de outubro, sim, foi. E eu tive depressão pós-parto. Tive depressão pós-parto e tive problemas, rejeitei a minha filha quando ela nasceu. Quando ela estava no meu ventre, eu queria muito ela, mas a Emily. E quando eu tive, eu não conseguia amar ela, porque eu tive depressão pós-parto. E isso o Senhor trabalhou dentro de mim. Foi o meu processo que eu tive que passar, porque nós, mães, passamos por processos, né? E os processos são necessários na nossa vida. E isso acarretou sobre a minha filha uma depressão na adolescência. A Emily teve depressão na adolescência. Na adolescência. Meu Deus, forte. Ela apresentou aos 12 anos os primeiros sinais e aos 17, novamente. Ela tentou suicídio, tentou suicídio 4 vezes, sim, 4 vezes, cada um de uma maneira diferente. E aí foi a nossa luta, um momento muito difícil que nós passamos, eu e o pastor,
que a nossa união ali, que fez toda a diferença também, casais, entendam que marido e mulher, principalmente nesses momentos, vocês têm que estar lado a lado em oração e de mão dadas, porque ninguém vai vencer sozinho. Nossos filhos são presentes de Deus e o inimigo ele sempre tenta entrar na nossa família, entrar na nossa casa para destruir aquilo que Deus planejou. Mas com permissão do Senhor aconteceu isso, mas nós vencemos para a glória de Deus. A minha filha ela prega nas igrejas por aí e ela testemunha a respeito disso e através do testemunho dela ela tem ganhado muitos jovens para o Senhor. Ela tem levado o evangelho e ministrado muito nessa área a respeito de depressão, que ela conta tudo que ela passou e para a glória de Deus, hoje a minha filha ela está livre, mas se você quer saber como que ela ficou livre disso, eu orei muito, eu fiz propósito, eu fiz ato profético, a pastora mesmo uma vez ministrou sobre a vida da minha filha e levei no psicólogo também. Isso é importante também, né, pastora? Porque muitas mães acham que, até mesmo que acho que são cristãs, acham que não há necessidade, em alguns casos, de levar. E nós sempre estamos batendo nessa tecla que é, às vezes, necessário levar, sim, para um profissional. Foi necessário ir para um profissional e a psicóloga acompanhava ela. E eu também, fazendo a minha parte de mãe, o pastor também, nós estávamos em oração e nós conseguimos vencer. Porque nem sempre você vai vencer só na oração. Porque há coisas que são para os homens e há coisas que são para Deus. Aquilo que é impossível, a gente sabe que é para Ele, com certeza. Né? Mas se Deus deixou os profissionais, cada um na sua área, Deus deu a inteligência para o homem, para cada um tratar a sua área. Quando alguém fica doente do coração, nós vamos no cardiologista. Então, se alguém está doente emocionalmente, além de orar, nós temos que procurar ajuda. Então, foi muito importante. Até para saber a causa, né? O Sim. porquê que está se desenvolvendo tudo isso, né? Sim. Então, independente se é filho de pastor, independente de quem seja, na adolescência, vai passar pelo mesmo processo de desenvolvimento, de aborrecimento, de querer coisas. Não tem como. De querer namorar, paquerar, vai passar. Vai passar, vai passar. Agora, você, mãe, você precisa ter a sua estrutura preparada para lidar com cada fase do seu filho, porque você não vai poder fazer ele pular as fases. Assim como você passou... Bateu numa tecla muito importante, pastora. Às vezes as pessoas acham que a gente tem que pegar o filho e empurrar ele lá para a fase da maturidade. E a mãe quer forçar o filho a pular a fase da maturidade. E não quer exercer, ao invés disso, ter o trabalho de dialogar e ensinar para ele passar a fase dele com sabedoria e mais equilíbrio. E não é, como eu falei agora há pouco, não é esconder o seu filho do mundo. Ele precisa ver. Ele precisa ver e entender que aquilo não é para ele. Mas nós não podemos esconder. Não colocar dentro da bolha, né? Isso, porque nós prejudicamos. Porque tem mães que elas super protegem seus filhos. E isso também faz mal. Sim. Às vezes... Tem mulheres, ouça bem, você que está assistindo, tem mulheres que começam a ter problemas com seus esposos porque querem proteger seus filhos, escondendo coisas do esposo. E depois o esposo descobre... Aí já gera outro problema. Outro problema dentro de casa. Acontece muito isso, né, pastora? Muito, principalmente na fase da adolescência. Sim, da mãe, por falta de sabedoria, o filho, ao invés dela buscar o apoio do marido... Não sei, talvez seja porque também, talvez ela ache que o marido não está maduro o suficiente ou não vai saber lidar com aquilo, vai pegar um chicote e bater, né? Mas acontece muito isso da mulher esconder aqui o problema dos filhos, do marido, e aí quando ele vai saber, a bomba já estourou, e aí desestrutura toda a família, já gera a desconfiança dentro do lar e do casal. Exatamente. Aí se torna uma bola de neve, né? Sim. E o cristão, ele deve andar em verdade. Sim. E é a verdade que destrói tudo isso. Isso daí é uma porta aberta para o nosso adversário destruir um casamento.
Inclusive, eu acredito assim que um dos maiores índices de divórcio seja a causa, o motivo mentira. Com certeza que é. E nós sabemos que a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Se você começa a mentir, você vai perder o controle daquilo ali. Por isso que nós temos que viver em verdade, porque a verdade destrói tudo isso. Viver em verdade. Não tem outra saída. Ou é verdade, ou não tem meio termo. Pastor, eu me lembro que uma época, eu lidando assim, eu tenho uma filha que ela é abençoada, assim, né? Ela é muito inteligente, ela é muito perceptível, pega as coisas. Todos os dois são muito inteligentes, assim. E a Laura, ela passou por essa fase, assim, do namoro, né? Me lembro que uma certa feita, isso serve de experiência, né? Uma certa feita ela chegou comigo na maior sinceridade, porque a gente sempre teve um relacionamento de amigas mesmo, né? E aí ela chegou comigo, olha só, eu, a pastora, né? Cuidando de famílias, tudo bonitinho, direitinho. Aí eu chego de uma pregação, aí a minha filha pede um gabinete, pede para conversar comigo. Aí ela diz assim, mãe, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu estou interessada por um rapaz, por um jovem do colégio. Dentro de mim, eu já estava maquinando falar ela viva. Porque é assim, né? Eu já estava maquinando dentro de mim. Eu disse, eu vou matar, eu quero saber quem é, onde ele mora, o endereço que eu vou... o CPF, a identidade, né? E aí ela já foi logo dizendo, calma, não aconteceu nada. Eu só estou sentindo um negócio aqui dentro que quando eu vejo arde, né? Então, assim, é essa fase que a gente tem que ter a sabedoria para saber orientar, né? E aí eu engoli ali toda a raiva de mãe, né, toda aquela coisa, eu não posso, minha filha, meu bebê, né? Cada vez que eu olho para ela crescendo, eu digo, oh meu Deus, meu bebê está crescendo, misericórdia. Se a gente pudesse, a gente guardava mesmo, né? Debaixo das asas, não deixava mais ninguém tocar. Mas a gente não pode, gente. A gente não pode, a gente como mãe, a gente não pode criar nossos filhos assim. Infelizmente. Na verdade, Deus ele nos deu a sabedoria. A Bíblia diz que a gente é aljava e os filhos são nossas flechas, né? E a flecha ela não fica em casa, ela tem que ir para o alvo. A gente só tem que inclinar bem para o alvo. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço, é isso que a gente faz, né? Então, você que está passando por alguma luta em qualquer área, da adolescência do seu filhote, entenda que o seu papel, nosso papel é inclinar os filhos para o alvo. Oriente para o alvo e creia que o Senhor ele vai dar muita sabedoria e muito temor no coração dos seus filhos. Não é verdade, pastora? A gente depende disso, né? Sim, e não existe a melhor coisa do que um bom diálogo. Sim. Tudo se resolve com um diálogo. Uma boa comunicação na família Sim. é excelente, né? É excelente porque quando uma mãe, ela grita com o filho, ela está dizendo, eu não tenho mais controle sobre ele. Verdade. Porque é um dos sinais que você já perdeu o controle. No momento que você gritar com seu filho, pare tudo, porque ali já perdeu o controle, a conversa não vai evoluir, não vai ter resultado. Só vai isso. piorar. A comunicação, né? Comunicação. A comunicação é muito importante. Na verdade, a comunicação ela é boa em tudo. Sim. Tanto na área ministerial, na área como você trabalha no meio secular, aí fora, com os filhos, com o marido, né? É muito importante. E isso a gente coloca também com marido e mulher. Sim. Né? Porque existem mulheres que elas são tolas, elas querem gritar, elas não querem se submeter e elas não entendem que quando elas fazem esse tipo de coisa, elas só perdem. Elas não estão agindo com inteligência. Até porque eu acredito que com a humildade, ela abre fronteiras, ela quebra todo o coração duro. Essa é a verdade. É verdade. E aonde eu acredito até, pastora, que aonde tem muita contenda, muita briga dentro do relacionamento, da família, é onde tem muito orgulho. É onde Sim. Satanás predomina ali. Exatamente. E se existir tudo isso que a senhora falou, os filhos vão ser como? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vão ser cheios de feridas. E muitos pastores não pensam nem em casar porque acham que vai ter uma vida triste e infeliz como o dos pais. É verdade. Não pensam num futuro.
não querem ter relacionamento sério, não pensam em casar, porque acham que a vida deles vai ser destruída. Ou seja, pais feridos geram filhos sequelados, cheios de feridas Sim, também, exatamente. infelizmente. Pastora, para a gente finalizar, tá muito bom, né? Para a gente finalizar essa noite, já quero lembrar você, não esqueça de botar a hashtag esposo aí, para ele ser sorteado, tá bom? Não se preocupe que você também entra no sorteio da lingerie, tá? Todas vão entrar no sorteio da lingerie, mas só as casadas vão ganhar aí o presentinho aí pro maridão na barbearia Baruque, tá bom? Para finalizar, que orientação a senhora daria para as nossas ouvintes que Deus entregou uma missão, mas ela se sente perdida em relação ao chamado e à família? O primeiro passo é você saber quem você é. A Amém. sua identidade de reino. Precisamos ter a nossa identidade de reino, saber quem nós somos no reino espiritual e o poder que nós temos, o poder que nós exercemos dentro do nosso lar. Amém. Porque se você não entende isso, você não sabe como lutar. Se você não entende isso, você só vai tropeçar e cair, tropeçar e cair. Entendi. Você precisa saber quem você é, porque muitas vezes o término de um relacionamento, de um casamento, de uma família desestruturada, é as armas que você não sabe usar. Você tem, mas você não sabe usar. Entendi. Você não consegue identificar quem você é no reino espiritual. Entendi. E se você não se identifica quem você é, você não tem como reagir. Entendi. Porque todo mundo passa por luta. Entenda isso, você que está assistindo. Todos passam por lutas. Em qualquer esfera da vida. Em qualquer esfera da sua vida. O diferencial é como você reage ao que está por vir. Porque você pode vencer, você pode ganhar o seu esposo para o Senhor. Com certeza você vai ganhar se você perseverar em oração, se você der testemunho, você vai ganhar. Você vai ganhar os seus filhos também, independente se eles nasceram no berço evangélico ou não. Você tem a capacidade para isso. Se você entender que você tem a capacidade para isso. Sim. Mas se você não entender isso, você não tem como reagir. Você se sente incapaz. O sentimento de incapacidade invade e você se conforma. Não luta mais. E você precisa reagir. Se você não reagir, ninguém vai fazer isso por você. E você deve ser uma geradora de milagres dentro da sua casa. Uau. Se você não reagir agora, ninguém vai fazer isso por você. Então, você que está me ouvindo, se levante, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, porque basta você crer que o milagre vai acontecer. Nós somos geradora de milagres. Por onde quer que nós formos, na casa, na igreja, na nossa família, na faculdade, aonde quer que você esteja. Você sabendo quem você é, você vence. Aleluia, glória a Deus. Gente, foi um papo muito gostoso. Mas para finalizar, a gente fechar com chave de ouro hoje, eu quero chamar aqui o esposo da pastora Aldeane. Quero fazer uma pergunta para ele. Eu quero aproveitar porque, gente, ele é o maior torcedor da esposa dele. E é lindo o comportamento, a união que tem entre eles. Vem para cá, pastor. Vem para cá, pastora. Sente aqui, eu quero que ele sente aí do seu lado. Dê seu microfone aí para ele. Pastor, eu quero lhe perguntar, como é conviver com essa mulher de Deus? Meu Deus, essa pergunta é uma pergunta bem profunda, né? Porque conviver com uma mulher de Deus, igual essa que eu tenho, é algo que me inspira todos os dias. Aleluia. Eu tenho certeza, assim, que cada raiar do sol é uma inspiração que eu tenho para viver. E se hoje eu estou na presença do Senhor, eu sou grato às orações dessa mulher. Ela é Amém. praticamente a base do meu conhecimento com Deus. Oh, glória. E assim, pastora, eu queria deixar uma mensagem para a mulher que está me ouvindo. Mulheres, não desistam de orar pelos seus maridos. E maridos, dê uma oportunidade à oração das suas esposas. Amém. Amém. Ai, gente, meu Deus, é muito forte.
essa coisa de família. Eu sou apaixonada, amo ver casais, famílias felizes. E a gente vai finalizar orando por todas as famílias que estão me ouvindo aí, amém? Vamos nos dar as mãos? Dê as mãos para o seu marido, se ele está do seu lado. Se ele não tiver como o olhar de fé, um coração com fé, você vai visualizar o seu esposo orando junto. Amém? Eu quero pedir, pastor, que o senhor faça essa oração, abençoando as famílias que estão nos ouvindo, as mulheres. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai que está no céu. Senhor, primeiramente nós te damos graças por esse trabalho que está sendo realizado. Eu tenho certeza que está impactando famílias nesse momento. Nós temos a certeza, Senhor, que onde a nossa mão não pode chegar, Tu alcança, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor da glória, que essa palavra que foi lançada é o alicerce para as famílias. Quem sabe tem família que está desestruturada e hoje está começando a enxergar algo diferente. Mas eu te peço, Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada casal, sobre cada família, sobre cada lar. Tendo a total certeza que só Tu, Senhor, é o centro da vontade, Senhor. Só Tu é o nosso centro, Pai. E eu tenho certeza absoluta que a Tua palavra, Senhor, ela atingiu. E atingiu sim os corações nesta noite. E eu creio que as Tuas mãos irão abençoar ainda mais, e irão resgatar o amor daqueles que se esfriaram, Senhor, da vida conjugal. Eu tenho certeza, Pai, que tudo isso que está sendo feito em prol da família terá sim os seus resultados positivos em nome de Jesus. Que as Tuas mãos abençoem, Senhor, a cada um que participou desse momento. Que as Tuas mãos possam, Senhor, abençoar cada vida, Pai. E que esse trabalho venha se atingir e alcançar almas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu quero profetizar nesse momento que você que está enfrentando qualquer tipo de dificuldade, como a pastora e o pastor enfrentaram na questão da depressão, com algum membro da sua família, um filho, um irmão, ou até mesmo a esposa, o esposo. Se você está enfrentando de crises de ansiedade, eu quero declarar que o Senhor hoje visita a tua casa. Ele entra com providência na tua família. E que todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que Satanás vem trazendo para desestruturar as tuas emoções e a tua saúde, para que você não consiga mais se alegrar e sorrir, e até mesmo dobrar o joelho para orar, até mesmo levantar as mãos para adorar. Eu quero declarar que o Senhor está tirando da tua casa hoje. Essa live não foi à toa, foi para profetizar e declarar que a tua casa, ela servirá ao Senhor, porque assim todas que estão vendo essa live, e aonde essa live chegar, quem visualizar ela vai receber a vitória dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, em nome de Jesus. Amém. E para nós encerrarmos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo, porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Agradecer aos nossos líderes e pastores por essa oportunidade de levar a mensagem através da live, através da confiança que eles depositaram em nós, amém, durante toda a semana. Quero também deixar um agradecimento especial para a Nena Boutique, aquela que está me vestindo aqui na live todas as terças-feiras. Gente, se você é um pouco mais fofinha, igual eu, se você deseja uma roupa top, plus size, vá lá, eu vou deixar lá no meu Instagram as fotos das roupas, vou deixar o Instagram da Nena Boutique, vá lá, visite, você vai amar, lhe garanto que você não vai se arrepender. Quero também agradecer a todos os discípulos, convidados, famílias do Chama Church, do Ministério Arca da Aliança, dos meus amigos aqui pastores. Quero agradecer todos eles que estão entrados, se conectando com a gente. Deus abençoe você em nome de Jesus. E você que quer ofertar, quer dizimar, você pode estar fazendo transferência, pode também estar vindo às nossas atividades durante a semana, Rede Jovens,
Rede da Família, cultos de domingo, às 4 horas, 16 horas da tarde e às 19 horas da noite. Tenho certeza que você gostou dos nossos cultos que voltaram, né? 30%, mas a gente já deu para dar uma entrada, receber mais de Deus. E você também pode estar vendo nas lives também do Facebook, no YouTube do Chama Church. Muito obrigada. Deus abençoe você. Graças eu dou ao Senhor por cada alma, por cada vida. Fique com Deus. Não perca a próxima live, em nome de Jesus. Amém. Dê suas considerações finais, pastora. Amém. Quero agradecer a liderança dessa igreja por confiar, né? Por acreditar, no nosso testemunho, porque hoje muitas pessoas falam aquilo que não vivem, né? E, para a glória de Deus, nós conseguimos chegar aqui e falar um pouco do nosso testemunho. Não dá para falar tudo, né? Mas a gente conseguiu falar alguma coisa. Mas agradeço primeiramente a Deus e a essa liderança que confiou para nós estarmos aqui. Amém. A senhora, né, que é uma amigona. Amém. Gente, a gente já se conhece há alguns anos, né? E foi criado um laço de amizade muito grande. Eu quero dizer para você que todas as pessoas que estão sendo tragas aqui são pessoas de idoneidade de Cristo, realmente, que vive a palavra, são um casal de exemplo para mim, que eu tenho acompanhado e tenho visto o quanto eles são apaixonados pela família e pela obra de Deus. E eu quero também finalizar te dando um presente, amém? Filha, me traz aqui esse presente, por favor, para a pastora. Gente, como é tudo na bênção, na vitória, raio. Amém? Glória a Deus, eu quero lhe dar essa pequena lembrancinha e agradecer, em nome do Chama Church, pela visita de vocês. Eu creio que essas portas estão abertas para vocês voltarem outras vezes também. Assim como eu sei que a porta de vocês está aberta para mim também. Deus abençoe vocês. Amém? Graça e paz.